Conta essa história aí, brother. É Copa do Mundo! Eu vou fazer você odiar Portugal. Vamos lá. Para tudo! Eu sempre quis fazer uma publi assim. Para. Depois dos reclames, esse podcast vai continuar. Agora chegou a hora de falar da KTO. Corta pra mesa, eu tô numa mesa assim. É muito otário. Quem que é KTO? É o melhor site de aposta que tem, cara. O Brasil sabe, o Brasil grita nas ruas. Grita. É verdade. É verdade, já ouvi várias caras vezes. pintadas. Mas a KTO é um site de apostas que você consegue apostar em muitos esportes, é isso mesmo? Tudo que é esporte. Aí quando fala de futebol, dá pra apostar futebol? Claro que dá, mas dá pra apostar primeira divisão, segunda divisão, todos os tipos, não é segunda divisão, é divisão de acesso. Vários campeonatos masculinos, femininos, europeus, regionais, basquete, tudo que é coisa, e esportes. Isso, tem LOLzinho e tá rolando o CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends. Tem o cupomzinho de 20% de free bet que a KTO deu pra você via História pros Brother. HPB. História pros Brother. Na verdade não precisa nem explicar do que é, né? É só o cupom. É pro ouvinte guardar. O ouvinte é devagarinho. Não. Ouvinte... Não, ele tem o tempo dele. Ouvinte... Ô, Alexandre, mas o lance é o seguinte, né, cara? O cupom funciona como? Você consegue explicar um pouquinho mais matematicamente? Na sua primeira aposta, tem 100% de chance de você usar esse cupom. É só querer. Eu tô explicando tudo matematicamente. Tu usa o cupom HPB, 3 letras. HPB. Tá bom, Nick, tá bom. Você usa o cupom... Ganha 20% de free bet. Ou seja, você põe R$100, ganha 20%, fica com 120 na sua primeira aposta. Em cima do valor que você coloca... Coisa boa! Você ganha 20%. Aí se o ouvinte que, pô, herdeiro, bota R$1.000. Fica 1.200. Nossa, e 20%. Agora entendi. Das outras 30 publi ele não entendeu. Só agora. KTO.com. Esse tá fácil. Tá fácil. Pra quem não sabe, estamos fazendo uma sessão, um quadro de 31 países que vão ser adversários do Brasil durante a Copa do Mundo. Durante a Copa do Mundo. Então a gente quer falar um pouquinho mal desses 31 países. Queremos. A gente também quer dar um disclaimer. Essa voz é porque a gente tomou umas coisinhas ontem. Tomou uma coisinha ontem. Comeu um bolinho ontem. Mas eu confio na minha garganta. Tu confia? Porra. Eu vou estar... pouco mais diferente. Um pouco diferente hoje. Entendi. Mas assim, a gente tá com raiva desses países e... Isso! Mas é uma raiva sadia, uma raiva de Copa. Eu ia falar exatamente isso, porque assim, Portugal é um país que, atualmente, né, falando de Portugal hoje, Portugal é um país onde tem muito ouvinte nosso, muito ouvinte do História em Meia Hora, então eu tenho uma relação muito boa com a galera de Portugal. Então um beijo pra todo mundo, isso aqui é brincadeira. Tá bom? Não é sério. Portugal a gente vai falar mal do seu país. Mas assim, em parte também, porque a ideia dessa parada é falar as brechas, as merdas que os países fizeram. Então, todos os países. Isso não é brincadeira. Os países fizeram merda. Fizeram, papo reto. E é isso aí. E é isso daí também, né? Deu pra entender. Mas eu gosto de vocês. Se o ouvinte não entendeu... ouvinte. Bom, enfim, Alexandre Nick, quero falar aqui de Portugal, também conhecido como nossos algozes, Alexandre Nick. Porque se Papai do Céu escreveu um livro com os vilões e os mocinhos, Portugal é um vilão. Pelo menos aqui no nosso contexto a realidade é simples. Chegaram aqui, expulsaram, mataram pessoas que estavam aqui, tomaram as terras, apagaram uma cultura, obrigaram uma galera a acreditar num novo Deus, seguiu aquilo ali e por séculos tomou a terra. E assim, eu sou um Rousseau bitch, né? Então eu gosto muito de Rousseau. E a origem da desigualdade entre os homens é a terra. Quando os indígenas estavam aqui, não existia propriedade privada. Quem trouxe foi Portugal. Esse é o ponto. Portugal que trouxe o conceito de propriedade privada e a origem da desigualdade entre os homens, de acordo com Rousseau. Então Portugal que é Portugal que trouxe esse conceito? Pro Brasil, pô. Mas tu, como assim? Deus, ser dono dessa terra? Isso. A terra não tinha dono. Mas assim, os povoados indígenas... Sim. Eles não tinham... Propriedade não. Mas daí tu podia entrar... Eu sou de uma tribo e entrava na outra tribo de boa? Não, mas não é deles. Não. É completamente diferente. Você tá aqui, estar em um lugar... te mato se tu entrar nessa porra. Bom. É meu povoado aqui, minhas paradas. Mas a terra não é deles. Não. A terra é porque o Ailton Krenak, que é um filósofo indígena muito bom, que ele fala até sobre a coisificação da natureza.
que é algo que não existe nos povos originários. Isso é um conceito que veio da Europa, onde a natureza é algo palpável e não é para os indígenas. Para os povos originários, não é uma coisa, simplesmente é. O ser humano, ele faz parte da natureza. Ele não é um alienígena como os europeus enxergam. A natureza é algo onde que os seres humanos podem se apropriar. Não. Para os povos originários, a natureza e o ser humano são coisas que estão, sabe, não tem diferença. É algo que sempre esteve aí. O ser humano, ele é só mais um dentro dos animais que tá vivendo aqui na natureza. Tá, mas O europeu não enxerga assim. O europeu não enxerga assim. O europeu, ele é... A natureza é um lugar onde eu extraio riquezas e propriedades. Não é o caso dos povos originários. E esse conceito, milhões de problemas que a gente pode debater futuramente, mas esse conceito é um conceito que fundamenta, de acordo com Rousseau, né? Importante citar minha fonte, A Origem da Desigualdade entre os Homens, um livro clássico. Esse é o conceito da origem da desigualdade entre os homens, tá no título. O cara é bom. Bom título, bom título. Entendeu? Tipo, e pra mim isso daí já tá zoado. né, Já tá zoado, Alexandre. eu não sei, eu acho que assim, esse conceito de essa parada é minha, tu não vai pegar, eu imagino que sempre existiu. Não, ixi. Por isso que Os bichos não são assim, cara. Os povoados lá vão entrar no outro povoado, um cara ia lá e matava pra pegar os paradas. Mas não é porque não era dele. Esse é o ponto. Não pertence a um povoado. O povoado está usando e está controlando. Mas se o povoado sair, ele não vai chegar lá atrás. Porque sim, porque se ele sair, não vai lá voltar. Tá. É diferente, cara. É completamente. A propriedade privada é como? Uma pessoa tem terra. O cara mora em Santa Catarina e tem terra no Maranhão. Eu acho que o que tu tá falando é. Propriedade privada. O cara tá usando. Onde ele está usando. Não é isso. Tudo bem. É porque não é dele. Ele está usando. Ele está usando e tá lá. Então, naquele momento, abre aspas aqui, a gente pode discordar do termo, mas naquele momento que ele está usando é dele. Né? Ele tá lá. Não é bem dele. Mas sim. Assim. Mas assim, se ele saiu do outro, o outro já pode ocupar. Esse é o lance. E se o filho dele... Mas o que eu tô querendo dizer é que quando ele tá lá é dele, e se invadir vai tomar ruim. Tá, mas não é. Mas aí que tá. A desigualdade entre os homens não nasce desse tipo de relação. Tá, não. Porque se você morar numa casa... Aí é outra parada. Pode ser que sim. E meu argumento é esse. Eu, como um russobit, que eu já falei, eu acho que o Portugal trouxe a desigualdade entre os homens. Nesse conceito. Portugal vai ser o... Porque, tipo assim, olha só. Portugal, quando criar as capitanias hereditárias... Você lembra de capitanias hereditárias na escola? Ah, eu aprendi isso. Então, da escola teve coisa aí, tá Não, vendo? eu aprendi isso aí. Então, porque é história do Brasil, né? Então, teve, né? História do Brasil Isso eu só aprendi, mas verdade. não lembro, mas aprendi. Não, sim, mas tudo bem. É normal não lembrar. Capitanias hereditárias foi uma divisão de 13 grandes capitanias, né? Era meio assim? Isso, porque nessa época tinha o Tratado de Tordesilhas, que você adora lembrar, que dividia o Brasil meio que no meio, assim, se comparado com o Brasil de hoje, né? A linha dividia o Brasil era bem menor. E aí a linha que assim, e aí dividiram em 13 capitanias, como se faixas de terra gigantescas, para 13 nobres para ocupar a região, porque esqueci o conceito em latim, mas se você ocupar o lugar, esse lugar possidetes, cara. Utipossidetes, esqueci, enfim. Mas é uma expressãozinha legal. Que se você ocupar o lugar, ninguém pode roubar, ninguém pode invadir. E os franceses, principalmente, queriam invadir o Brasil. E aí o João III, se eu não me engano, que era o rei de Portugal, ele chegou e falou assim, então vamos dividir aqui. Começou a entregar umas cartas pra galera. Os nobres portugueses, alguns, né? Vai lá, você vai ter um pedaço de terra gigantesco do Brasil, toma, vai lá morar. Muitos negaram, tá? Peguem uns 8% do Brasil pra gente. Isso, tipo isso. E aí, inclusive, essa é a origem da desigualdade de terras do Brasil. Que essa foi a primeira divisão. E a partir dali, cara, a gente tem, a origem dos nossos estados, entendeu? Tipo, essa é a origem da separação de terras. E, se você falar sobre terras no Brasil, você fala de conflito pra caralho. O principal problema do Brasil é esse. Dos milhões de problemas que nós temos, o principal é a desigualdade de terras. Você tem muita gente que não tem terra nenhuma e pouca gente que tem praticamente todas. Eu sei que a gente vai falar de Portugal, especificamente, das brechas que eles fizeram. Já tô falando. Mas, assim, existe... Como é que funcionava a parada, assim, por exemplo, o Brasil era a colônia de Portugal lá, e, por exemplo, vamos pegar todos, pau-brasil, todas as paradas que dava pra pegar, depois café, sei lá o que... como é que funcionava, tipo, ficava quanto
Tu sabe como é que funcionava? Ficava quanto pra Portugal? Portugal pegava tudo pra ela. Quem Depende do fazia momento. era tipo... Eram acordos que variavam. Não, tudo variava. Mas basicamente, nessa época, que é o século XVI, né, no início da colonização, Portugal era dono do Brasil. Tá. Entendeu? Começa por aí. Tipo uma casa na praia, né? Sim. De certa forma, assim. E aí, tipo assim, Portugal falava assim, pô, você quer explorar uma empresa? Uhum. Quer explorar? Beleza, metade da grana que você conseguir é minha. Tá. E aí a empresa que tinha uma carta, a permissão do rei de Portugal, chegava no Brasil e descia, opa, beleza, ó, eu sou o novo explorador de pau-brasil que tem aí agora. Uhum. Se tivesse alguma administração, às vezes não tinha também, no começo da colonização eles que... Mas eram iniciativas privadas / governamentais. Sim, que é o na maioria das conceito de mercantilismo. vezes. Uhum. O mercantilismo ele tem essa característica, que é a iniciativa privada / governo, né, rei e tudo mais. E aí, através dessa relação mercantilista, que é rei e empresa explorando colônia, isso fez com que a desigualdade fosse determinada, né? Porque aí a galera ganhava muito dinheiro. O pau-brasil nem deu tanta grana, não, sabe? Mas também gerou e tudo mais. Foi somente quando começou a entrar o açúcar que aí virou bagunça aqui. Que aí foi quando a galera começou a ganhar dinheiro mesmo. Mas bem, Alexandre, eu não quero perder muito tempo com capitanias hereditárias, porque todo mundo lembra. E eu tenho experiência na sala de aula. Quando eu falo capitanias hereditárias, 8 alunos meus dormem automaticamente, como se fosse um interruptor. E por isso eu quero falar de uma outra coisa de Portugal que muita gente não conhece. Que é a relação dos portugueses com os judeus. Como Rapaz, assim? olha só, o que vai acontecer é o seguinte. Portugal nasceu muito cedo, tá ligado? Foi um dos primeiros países, estados nacionais, como nós conhecemos, a nascer. Se não me engano, o primeiro. E por isso fez com que Portugal se unificasse, tivesse o rei, coisa bonitinha. Organizadinho. O mais organizadinho, né? Espanha veio logo depois, mas demorou um pouquinho mais. Isso fez com que a Espanha ainda tivesse problemas sociais e pessoas indesejadas, e dentro dessas pessoas indesejadas, os judeus estavam, né? Os judeus não eram muito queridos, o antissemitismo é algo muito mais antigo do que o nazismo, né? O ódio ao judeu, perseguição ao judeu, infelizmente. E quando o rei de Portugal ele começou em 1492, ele vai expulsar o rei da Espanha, desculpa. O rei da Espanha em 1492, ele vai expulsar 100 mil judeus. Tipo, vaza. Não queremos vocês, assim. Não pode, somos contra. Tipo isso. E aí ele expulsou. E óbvio que a grande maioria vai pra Só Portugal. atravessa a rua e vai Atravessa a rua e vai pra Portugal. O rei de Portugal na época, o Dom Manuel I, no começo pareceu tranquilo, assim. Falou, pô, vamos, né? Porra, 100 mil, caralho. Mas vamos lá, pô, o que vai ter que fazer de pão com mortadela, sacanagem. Mas aí deu a moral e recebeu a galera. Aparentemente, no começo era isso. Só que Portugal e Espanha tinham relações complexas, tanto que uma época com o Dom Felipe vai ser rei de Portugal e de Espanha ao mesmo tempo, porque são muito próximos e tal, né? E a Espanha vai pressionar Portugal sobre os judeus, assim. A Espanha vai falar, rapaziada, vocês não podem deixar judeus, eles não são cristãos. Os únicos judeus aceitos na sociedade nessa época eram os judeus recém-convertidos ao cristianismo, tá ligado? Que era o que eles chamam de cristãos novos. Os cristãos novos eram aceitos, mas tipo assim, tô de olho. Tu mudou, mas não... Tô de olho no seu judaísmo. Tu mudou, mas vou ficar de olho pra te não voltar pro lado ruim. Era isso. Exatamente. Na cabeça deles, Sim, não. né? É bom esses disclaimers. Não, é bom esses disclaimers óbvios, assim. E aí, de qualquer forma, né, cara, nos anos seguintes, o que aconteceu foi que Portugal, logo depois de receber 100 mil pessoas, judeus, começou a entrar em umas crises econômicas, assim, coincidentes, tá ligado? Não foi relacionado. Começou a dar umas merda, e aí muitas pessoas ficaram doentes, e aí aconteceu que, no dia 19 de abril de 1506, um grande grupo de pessoas estava no convento de São Domingos de Lisboa, orando pelo fim da peste. Tinha uma onda de doenças rolando lá em Portugal. Até que, em determinado momento, um fiel jurou ter visto o rosto de Jesus Cristo iluminado no altar, assim, ele, peraí, eu vi Jesus, gente, todo mundo, aleluia, aquelas coisas, né? Aleluia. Para os católicos falou, é milagre, então agora as coisas vão mudar. Só que tinha um cristão novo ali, que olhou, botou a mão no queixo. Não, rapaz, é só a luz ali, ó. Se você pegar daqui, você vê, ó. É só a luz do sol batendo. Rapaz, o cara já era, na cabeça da galera da época, o culpado pelas paradas.
cara ainda vem e tira o milagre da boca do povo. Pô. O povo sentiu o gostinho do milagre, veio o cristão novo e tirou. Rapaz, Ele, basicamente, assim, tava... foi cético, o cara ele foi, tava- foi inteligente, tá ligado? Ele tava num show de mágica e ele falou, não, olha ali, ó. Tem uma cordinha no braço que ele puxou a carta. Isso, justamente. Ele estragou, galera. Esse cara também é de clima, na real, né? Mas é divertido, gente, assim, mas eu gosto. Sempre rende os bons momentos, né? Ele era o Mr. M do cristianismo, então. O Mr. M do cristianismo, justamente. E aí, na hora, né, cara, começou a galera... Cara, os caras são... Porque, como eu falei, existia esse clima de que a culpa é deles. Porque quando os judeus vieram, começou a dar merda. E aí eles se converteram e tudo mais, então deixa quieto, né? Agora é cristão. E aí o cara ainda mete esse papinho assim, que Esse acaba papinho palha. Isso, gente. Tá cara, todo mundo no clima da festa. O povo queria ter fé, ter esperança, milagre. E aí ele foi lá, o ceticão do rolê, todo mundo tem um rolê do cético e que estraga a festa. Vamos cuidar o barulho aqui no prédio. Papo. E aí, cara, durante 3 dias houve um massacre de judeu, pô. Começaram a matar o judeu tudo. Caralho, reação bem... Pois é. O que aconteceu foi que aproximadamente 500 pessoas entraram na onda e começaram a matar judeus pra caralho. Assim. Pois é. Um grupo de frades dominicanos prometia a absolvição dos pecados dos últimos 100 dias para quem matasse os hereges. Nada como um pouco de amor. Homens, mulheres e crianças foram torturados, massacrados, queimados em fogueiras improvisadas. A estimativa é que 4.000 pessoas, 4.000 judeus, foram mortos nesses 3 dias, conhecido como Massacre de Lisboa, em 1506. E é meio que ignorado, assim, nos livros didáticos, assim. Tipo, não é algo muito valorizado em Portugal, porque puta brecha, né? E aí eles não, tipo... Mas assim, isso é algo meio que comum dos países, né? Fingir que não cometeu crimes horríveis, que é o caso aqui. Tanto porque, né, cara, só depois do Holocausto que o judeu ele começou a ser enxergado como uma minoria que merece respeito e tudo mais, assim. Que antigamente era uma minoria perseguida pra caralho, assim. Todas as épocas, né? Todas as épocas, só com o Holocausto. Teve que dar o Holocausto pros caras... Tá. Ok. Se pá realmente tem algo errado com esse grupo. Pesamos a mão. Se pá tem algo errado com essa galera. A galera realmente não gosta de Deus. E quando... antes do Holocausto, eram minorias que... Os judeus, né? Eles eram uma das minorias que eram perseguidas e foda-se, assim. Que é o lance que aconteceu com outras minorias. Pô, você falou 100 mil já vieram fugido da Espanha. Já tomou fudido. ruim lá, né? Já tá fudido. Já não deve ter chegado na Espanha porque quis, tá vendo? Não, aqui no Brasil tinha muitos cristãos novos, né? E gente que vinha desses países pra cá Só que é cristão novo, só que não pode manifestar a tua religião, tá ligado? É bizarro, velho. A perseguição é real, bizarra mesmo. Eu tô falando de coisas de 400 anos antes de Hitler, velho. Tá ligado? Os caras... O judeu foi muito perseguido na história mesmo, não, isso é um fato. Não é discutível. A Igreja Católica tem muitos erros em relação aos judeus, mas, enfim, né? Pelo menos hoje é uma parada que, né? Hoje rolou, né? Hoje já é uma parada que a galera, relaxa aí, bro. Pelo menos teoricamente, né? Teoricamente... ainda tem antissemitismo, mas tem. Certamente bem menor. Melhorou bastante. Bem, que bom. Mas, Alexandre, o que você acha que agora que já comecei a comentar sobre terras do Brasil, eu já falei sobre perseguição aos judeus, qual você acha que vai ser o próxima brecha, próximo erro de Portugal na história? É que eles, enfim, né, eles devem ter cometido muito erro aqui no Brasil, né, nas civilizações, deve ter sido foda, mas assim, se eu te conheço, tu gosta de uma tortura. Tipo assim, tu gosta de citar, os caras torturaram 300 mulheres. Não, eu vou falar do óbvio. Vou falar do óbvio que tem que ser falado. Okay. Às vezes o clichê é importante. A escravidão africana, como nós conhecemos, e não só da escravidão africana, mas de como funcionava. A logística já era monstruosa, assim. A gente não tem números muito... consensuais, né? Mas algo em torno de 7 milhões de pessoas foram trazidas para a América, tá ligado? E 2 milhões morreram no trajeto, tá ligado? Os navios negreiros, né? Os tumbeiros, como eles eram chamados também. Os tumbeiros são, tipo,
uma página à parte, tá ligado? Um Também capítulo... deve estar ali no pódio das piores coisas. Que a humanidade já fez, né? A gente tava falando também dos brothers que cortavam Mão de lá, criança, mão o de Congo criança. belga, né? E Isso, e- obrigar a casar com um eu estuprador. ia casar com os brothers. E esse Tumbeiro, lance um navio na igreja é um bagulho muito... É. Que é basicamente, né, pro ouvinte que não tá... A gente até falou de isso em alguns episódios, mas nenhum episódio específico, né? Mas resumidamente, né, como é que funcionava o bagulho. A galera tinha alguns portos, os portugueses tinham alguns portos lá na África, fechavam acordos com líderes de alguns povos da África que tinham guerra com outros. Porque, novamente, né, eu lembro que sempre quando eu falava sobre isso, os meus alunos... É natural, criança, né? Criança tem direito de fazer pergunta boa. Os meus alunos perguntavam, tipo assim, pô, professor, mas eles traíam uns aos outros, né? Os africanos entregando africano, né? Pô, mas todas as guerras mundiais, as guerras napoleônicas, as guerras mais tradicionais, são guerras entre europeus, tá ligado? Então não é porque os caras são do mesmo continente que eles têm uma união política, saca? Então muitos africanos, sim, líderes de alguns povos africanos, eles tinham treta com outros povos africanos. E esses outros eram capturados e vendidos por portugueses. Tá ligado? É porque, como, né, são africanos, dá esse sentido, esse sentimento de unidade política entre eles que não existia, pelo contrário. É um continente gigantesco, com uma divisão muito grande, e somente com a colonização que rolou essas separaçõezinhas. Mas antes do imperialismo, né? Antes do imperialismo não tinha isso. Vários povos separados pra caralho e convivendo e vivendo em guerra, em aliança e tudo mais, o tempo todo. Por isso, né, quando os portugueses chegaram na parte ocidental da África e começaram a tipo assim, não, pô, a gente quer 50 pessoas, consegue lá pra gente. E aí, beleza, o cara vai lá, tinha guerra rolando. Tem alguma motivação específica pra Portugal ter sido um dos principais a entrar nesse mercado, assim? Sim, é a navegação portuguesa. Ah, porque os caras já temos barco, né? Não, nem só o barco, também, mas nem só o barco. O barco também é importante, que desde a Revolução de Avis, lá em Portugal, Portugal foi um dos pioneiros, o país pioneiro europeu a desbravar os mares, no contexto das grandes navegações. Importante isso. Mas, porque Portugal tinha muita conexão com o mundo árabe, e os árabes eram muito pica na ciência já. Enquanto o povo europeu não era. Então, Portugal era Lisboa, mais especificamente, era conhecida como a cidade mais oriental do Ocidente. Maneira, né? Porque lá é uma influência árabe muito grande. E por isso, eles, né, usando as técnicas árabes, desbravaram os mares. Mas não só isso. Antigamente, Portugal tinha Portugal e a Europa toda, né? Ia pegar especiarias lá nas Índias, andando, bonitinho, assim. Ia pelo mapa... Pegava lá, especialista, voltava. Só que aí quando começou a rolar umas tretas, né, os muçulmanos tomaram o mar Mediterrâneo, enfim, não valia a pena, não conseguia mais ir andando. Portugal falou, putz, eu vou tentar pelo mar. E aí Portugal foi circunnavegando a África. Foi circulando a África, e foi inclusive assim que encontrou a América, né? Ele foi circunnavegando a África, e nesse trajeto pra chegar nas Índias, eles iam fazendo o que a gente chama de navegação de cabotagem, que é indo criando pequenos portos. E esses portos, inclusive, são a origem de vários países atuais lá na África, né? Depois do imperialismo e tal. E aí, esses portos, assim, eles foram sendo criados para chegar nas Índias, voltar, né, com as paradas e tudo mais. Então, esses portos se tornaram depois, não foi a intenção original, depois eles se tornaram o quê? Pontos de tráfico de pessoas, tá ligado? Então, nesses portos chegava assim, pô, eu tenho 100 pessoas... lá de um povo que eu não gosto, que a gente lutou, guerreamos, ganhamos a guerra, o que você tem pra trocar aí? Aí vinha Portugal, pô, eu tenho isso aqui, trocava... Mostarda. Fumo, era couro, um montão de coisa. Quer? Beleza. Entregava os caras já não valia porra nenhuma, né? Era traidor, era inimigo, foda-se. Entregava os caras, e aí esses caras eles levavam pro Brasil. Isso no século XVII. Durante o ano 1500 e pouquinho, 1550, 60, 70, tentaram escravizar os indígenas brasileiros. Só que os indígenas, eles tiveram um lance muito curioso, né? Já falei isso no podcast, mas é bom reiterar. Os indígenas brasileiros, eles conheciam a terra, são daqui, né? Eles eram daqui, então eles conheciam. E eles eram tratados pela igreja como ingênuos. Tipo, a gente não sabe o que eles fazem, eles não conhecem Jesus. E aí ficava um duelo entre bandeirante e jesuíta. O jesuíta, e ficavam caçando o indígena. Se o jesuíta encontrasse primeiro, convertia eles em cristãos,
e os bandeirantes não podiam fazer nada. Mas se o bandeirante encontrasse antes, escravizava e o cara não podia catequizar. Então foi uma luta de ou eu catequizo ou eu escravizo. Mas acabou que a escravidão indígena não deu certo. E eles apelaram pra africana. E a africana deu certo. Quer dizer, pros europeus, obviamente, né? Pra escravidão. Porque os africanos que vinham pra cá, eles não conheciam o lugar, não falavam a língua de ninguém. Muitas vezes eram de povos separados que estavam ali juntos, inimigos até. E essa falta de centralização política, de organização política, que foi impossibilitado por conta do contexto, fez com que os europeus tivessem mais poder sobre eles, tá ligado? Bem, esse episódio tá indo pra outro lado, assim, mas acho que é... Não, mas tá informativo. Tranquilo pra falar mal de Portugal também. Pô, tudo aqui que a gente tá falando é só contar a história do Brasil, né? Vamos ser sinceros. Bem, Alexandre Nick, o que acontece? Uma outra coisa que a galera pode não saber é que a escravidão africana foi bizarra, monstruosa e não há discussão nisso, ponto. Mas existe uma outra galera que Portugal começou a escravizar, que não é muito conhecida. Em 1543, Portugal, que estava navegando pra caralho, né? Foi na Índia e tudo mais, foi um pouquinho mais pra lá e chegou no Japão. Em 1543, chegou basicamente com duas coisas na mão. Portugal chegou no Japão: cristianismo e arma de fogo. Podia ser um cidadão de bem, mas chegou com essas duas coisas que o Japão não conhecia: cristianismo e arma de fogo. No começo o Japão até aceitou, assim, por quase um século o Japão teve relações, mas não demorou muito tempo pro Japão falou: esses caras é ruim, esses caras tá trazendo problema, fecha tudo. Mas até fecharem tudo, até entrarem nesse período onde não aceitavam as paradas, né? A ocidentalização, que eu não sei se você sabe, por séculos o Japão viveu como se o Ocidente não existisse. Porque só merda que vinha, tá ligado? E aí, mas até lá, rolou escravidão de japonês. No mesmo clima. Provavelmente comprava a galera que perdeu batalha. Basicamente era o seguinte: as pessoas chegavam, tipo, os japoneses, que pegavam crianças de família pobre, famílias pobres indesejadas, periféricos, pegava essa galera e vendia pros portugueses. E os portugueses escravizavam normalmente. E levavam esses escravos pra trabalhar onde? Aí variava. Porque o africano, principalmente na América, né? Mas tem registro de japonês sendo escravizado em Portugal. Mas também tem aqui também. Mas em Portugal também teve. Mas veio algum pra cá? Com certeza. Algum veio. Tipo assim. Rolou. Um pack de 5, assim, não Sim, veio, tipo, rolou. mesmo. Isso. Não vieram milhões, milhares e tal. E aí, inclusive, né, é uma coisa que é curiosa, que em 1585 nós temos um registro de uma criança japonesa que recebeu um nome, que não é o nome dela, mas recebeu o nome de Gaspar Fernandes. Acho que é óbvio que não é o nome dela. Um japonês chamado Gaspar Fernandes ia ser muito foda, mas não é. O Gaspar Fernandes, que é uma criancinha japonês, é um bom personagem, né? Uma pessoa japonesa bem tradicional, o nome é Gaspar. Aí se liga, antes de ir para Portugal, o navio que tinha escravizado essa criança parou na Espanha. E aí, geral, na Espanha registrou, né? Um asiático e tudo mais. Que foi nem conhecia o japonês. Nem tava ligado, né? Nem sabe, nunca tinha visto, não tinha, né? Tratou como se fosse uma parada muito exótica. E aí, quando chegou em Portugal, não teve registro nenhum, de tão comum já que era. Então, por algumas décadas, rolou escravidão de pessoas japonesas também. Obviamente que os números, né, não existe, eu não quero aqui comparar o que houve no Japão, o que houve em alguns países da África, a escravidão não tem discussão, foi muito maior na África, mas houve também. É só mais um temperinho aí pro ouvinte falar: porra, os caras, caralho, é ruim mesmo, é só mais um ruim mesmo aí pra você. Bem, Alexandre Nick, que desce pra escravizar, escravizar. Porra! Alexandre, outra coisa importante aqui pra você. Você acha que existe, nessa experiência que você teve na sua vida, existe pessoa que é leal ou todo mundo tem um ponto pra quebrar, um momento momento que quebra? Por exemplo, assim, você é muito leal com uma pessoa. Só que assim, você acha, não, eu sou. Só que existe um ponto de quebra? Acho que sim. Sempre? Sempre. O que você acha? Porque eu acho que tudo, eu acredito sempre que pra tu tem um preço, né?
Aí a gente não tá falando necessariamente de dinheiro, tá falando Pensamentozinho bom esse, né? de, Positivo. Eu acho que tu pode chegar a qualquer ponto da vida de fazer qualquer coisa se tiver o incentivo certo ou a privação certa. Então, Maldade demais isso, cara. É tipo plano vilão da Disney, né? Isso daí. É tipo papo reto. Mas cara, o que que tu não mataria ninguém, não jamais assassinaria uma criança. Fica te dando choque aí durante meia hora pra ver se tu começa a mudar de ideia. Começa a te queimar lentamente ou mata a tua família na tua frente pra ver se tu não vai fazer. Mas você não acha que tipo, tem gente que morre por lealdade? Tem. Prefere... A morte. Mas a morte, ela não é o pior, né? Dos destinos. Matar a família na frente é o pior. Acho que tem muita coisa assim. Tem muita coisa mais sagrada do que a própria vida pra maioria das pessoas. Que dá pra privar, dá pra tirar, dá pra ameaçar, dá pra subornar com ganhar uma coisa. Então, eu acho que, por mais que a gente goste de pensar que a gente não quebraria lealdade ou valores que pra gente são muito importantes, eu acho que... Todo mundo quebra. E é mais fácil do que a gente imagina. Você acha que a gente... Aquela parada de experiência, né? A gente não passou por... Assim, num geral, né? São situações que a gente não passa, assim, né? Pô, algum cara, sei lá, a galera volta de uma guerra, sabe? Tem outros parâmetros, né? Como é que alguém metralha uma escola? Pô, tu não sabe o que essa pessoa tem de doença, sabe? Doença, para saúde mental, cara, como é que essa pessoa foi criada. Como é que o cara pensou na família, porque o cara pensou, qual é a motivação, o cara tá aquele lance de achar que tu nunca faria, tu nunca seria um soldado nazista mesmo se estivesse na guerra, né? É verdade. Entendi, Alexandre. Eu tô te fazendo essa pergunta estranha porque Portugal teve uma relação boa, entre aspas, e durante um tempo apenas, com um povo indígena. Com os botocudos. Botocudos, cara? Isso. Os botocudos, eles viviam aqui no Sudeste, né, entre Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E os botocudos, eles eram um povo guerreirão, assim, de ser, tipo assim, cara, ali a porradaria rende. Os caras são trocação boa ali. Então não se mete. Tipo o charrua que a gente fez. Tipo o charrua, só que é do Sudeste, né? Os botocudos são aqui do Sudeste. Tem alguns que são bem famosos, Tupinambá também. Tupinambá era conhecido como, tipo, os caras arregaçavam na porrada, filho. Não ficavam na frente. E aí, né, o que acontece, né, cara? Sabe que o Brasil, ele quando... Em 1500, né, o Brasil... Até 1530, o Brasil não serviu pra nada, pra Portugal. Em 1530 começou o pau-brasil. Em 1600, ali, começou o ciclo do açúcar. Em 1700, o ciclo do ouro. Então, variava, né? Cada momento, o Brasil ele teve um grande produto pra enriquecer o europeu. Pra enriquecer Portugal. Aí, Alexandre Níquel, os botocudos, durante muito tempo, no ciclo do pau-brasil e do ciclo do açúcar... Os botocudos eles eram uma vantagem para Portugal. No ciclo do ouro também. Que foi tipo assim, o século XVI, XVII, XVIII. Porque a galera do Sudeste que ia para Minas Gerais tinha que passar pelo território dos botocudos. E isso inibia muito a galera ir até Minas Gerais. Em Minas Gerais, durante o ciclo do ouro, era onde o dinheiro tava, pô. Dinheiro pra caralho, ouro pra caralho ali, que se fazia a vida. A expressão era essa na época, fazia a vida. E os botocudos estarem no meio do caminho fazia com que muita gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, não subisse e fosse pra Minas. Então os botocudos tiveram uma relação boa com Portugal por muito tempo. Os caras são meio que o tampão de Minas Gerais, né? A rolha ali que impede. Essa relação, tu diz, boa, sei lá, rolava um esquema, de... rolavam tipo assim, pô, continua defendendo aí e tal, troca de favores, paradas, relação cordial, assim, não, é isso aí mesmo. Tipo, não se preocupa não, basicamente. Bem, durante muito tempo. Era um território tampão, a expressão era até essa. Só que, em 1808, aconteceu alguma coisa na história do Brasil. E eu queria saber se você lembra. É importante. Dependência? Revolta da vacina. Não sei. 1808, o ouvinte lembra? Errou, ouvinte. Na verdade, 1808 a família real veio pra cá. E esse evento é muito mais importante do que parece. Foi pro Rio. Foi pro Rio, bom. Por que eles vieram? Você vai lembrar.
O cara mandou filho... Deu tumulto lá? Que tumulto. Queriam matar o filho? Não? Ah, não lembro. Qual é o tumulto? Você lembra? Eu bebi ontem. Tá bom, tudo bem. Perdoa pelo alcoolismo. E o negócio é o seguinte: Napoleão Bonaparte desceu a porrada em todo mundo na Europa, ia invadir Portugal, e a família real portuguesa fugiu com 10 mil pessoas, né, funcionários e tal, pro Brasil. Em 1808. E aí rolou uma mudança drástica no Brasil todo, no Rio de Janeiro principalmente, mas no Brasil todo, tá ligado? E aí, quando vieram 10 mil pessoas pra cá, eles construíram coisa nova. Eu falei ontem, eu acho, que gravando alguma coisa, do Ponha-se na Rua, que era o PR. Botava o PR na frente das casas pra tirar a galera da casa pra galera morar. No Rio de Janeiro virou bagunça, pô. E muita gente, da noite pro dia, aumentou belas porcentagens da população carioca, tá ligado? E, obviamente, que isso dá um problema. Como é que alimenta essa galera toda? Como é que você, né? Tem muito mais boca agora pra alimentar. O Rio de Janeiro passou por isso. E aí, Alexandre Níquel? Galera, estudou uma região boa pra plantar os novos alimentos. Não precisa de novas terras pra plantar. E adivinha qual era a terra perfeita pra isso? Os botocudos. E adivinha? Começou a Guerra dos Botocudos. O Dom Pedro, na época, Dom Pedro I, e Dom João, na verdade, né? Antes, o Dom Pedro era mais novo ainda. O Dom João VI, ele chegou e falou assim, aquela terra ali é boa, então vamos lá tomar. Sim, senhor, mas é que tem os botocudos por lá. Aí, vamos matar eles, pô. Quando convém, quantas pessoas, Alexandre? Quantos ouvintes que nos ouvem agora não estão relacionando botocudo, Dom João, Brasil, Portugal, com relacionamentos próprios? Quando convém, vem cá, botocudo. Vem, meu território tampão, protege meu ouro de Minas. Pra mandar mensagem às 2 da manhã na sexta. Quando a autoestima tá baixa, tudo bem, olha como é que eu tô. Pô, tá bonito, tá bonita. E aí, quando não precisa, quando querem plantar mandioca no coração do outro, ou na terra do botocudo, só apaga. Só ignora, joga pro lado, escanteio, Alexandre Níquel. E foi isso que aconteceu. Mataram. Mataram os botocudos, invadiram a terra deles e acabou. Porque não adianta você falar assim, pô, Vitor, realmente a morte é ruim, né? Matar povos originários é ruim. Sim, mas a traição também. A traição é uma cereja do bolo da maldade, Alexandre Níquel. E tu sabe, mataram muitos, quantos era uma tribo? Era um povo muito grande, né? Uma característica muito normal aqui do Brasil. Vários pequenos povos, assim. Exatamente. E acabou, os botocudos praticamente sumiram, assim. São raríssimos que existem hoje em dia, assim. E foram algumas belas milhares, não tenho aqui o número exato. Mas a Guerra dos Botocudos foi meio que dizimou a população, assim. Tem pouquíssimos hoje isolados e tal. Ai, Alexandre Níquel. Acabou que os botocudos perderam suas terras, foram dizimados. Dom João plantou as batatinhas dele. E estão na Copa. O que tem... Vou falar, Níquel. Eu acho que a hipocrisia é que Portugal é uma seleção que tem motivos para ter simpatia pelo brasileiro. Por quê? Primeiro, Cristiano Ronaldo. Antes disso, Figo. Figo era um cara que, velho, Figo, todo mundo sim. Queria o Figo no Grêmio. Não. Olhava ali. Mas Figo. não. E aí tem uma outra parada que, mais ainda, não é o Cristiano Ronaldo. Luiz Felipe Scolari, de técnico de Portugal, lembra? Lembro. Foi um negócio também que... Deco. Foi. Não, mas o Cristiano Ronaldo merece, né? Merece porra nenhuma. Merece porra nenhuma. Obrigado, Nico. Você me jogou na cabeça no lugar certo de novo. Não, merece porra nenhuma. Mas assim, Alexandre Níquel, Os botocudos, se ele merece. Exatamente, né, Níquel? Eu não chamo nem de vai lutar contra Portugal, não. Vai lutar, hein? Vai jogar contra Portugal, não. Você vai guerrear contra os matadores de botocudo, né? Daí... Brasil e matador de botocudo, né? Eu vejo assim. Eu vou ligar Globo, Brasil, X, matador de botocudo. E acho que o Militão representa bem contra o Cristiano Ronaldo. É verdade. Militão que é o último dos botocudos, né? É verdade. É o jogo possível, É verdade. É o jogo possível nessa Copa. Mas mas aqui em Portugal também é muito fácil, não é só parada... Só contar a história do Brasil. Então, os caras vieram aqui, zoaram tudo, não mandaram nem uma carta com os dinheiro aí, né? Podia dar uma indenizaçãozinha.
Tenta limpar um pouquinho a barra. Pô, Só pra ganhar um dinheiro mesmo, né? Você só quer ganhar um dinheiro, vai ser sincero. todo mês no Pix. Piquezinho. 300 conto, pô. Pô, dá 300. Pô, 2 almoços foda, filho. Na conta da galera. Dá 300, eu tô falando bem deles. É verdade. Não, mas infelizmente não é isso que Portugal faz, não, cara. Infelizmente, os matadores de botocudo, né? Assim que eu chamo. Os matadores de botocudo, eles são muito... Bem, já falei, né? São antissemitas. Eu quero ver no Isso final dessa série qual vai ser o país que a galera vai achar o Pior. pior país. Pô, tá aí uma boa enquete pra gente fazer. Acho que vai ir pra Bélgica mesmo. Bélgica e Inglaterra, né? Que são os. Pô, cara, a Inglaterra é muito... Porque a Inglaterra a gente já tem aquele outro episódio. E são os países que provavelmente não vão ser campeão da Copa também. Graças a Deus. É. É verdade. Não, mas o... É que Estados Unidos é foda também, né? É, que eu não fiz ainda, vai vir foda. É, não, Estados Unidos é infinito. O episódio eterno. Mas eu tentei trazer algumas coisas que a gente não fala normalmente, né, de Portugal. Diferentes, porque dá De pra... escravo japonês, né? Eu não... Escravizou japonês. Pô, massacraram, meteram um pogrom, que assim se chamava, perseguição dos judeus. Vários judeus fuderam. Botocudo. Tumbeiro. Tá. Desigualdade das terras lá do Rousseau. Rousseau chora quando vê um brasileiro torcendo pro time de Portugal, pô. É, pô. Ah, não, Cristiano Ronaldo. Sim, é o luva de pedreiro deles. É, o povo fala. O povo nas ruas fala. É o luva de pedreiro deles. Falta de respeito com luva de pedreiro, cara. Ai, Alexandre, então é isso. Quem torce pra Portugal tá apoiando o empresário do Luva de Pedreiro. É amigo do empresário do Luva de Pedreiro. É verdade, é verdade. Então é isso, Alexandre. Esses são belos motivos pra você odiar Portugal. Tchau, tchau. Beijo.